exatamente a missão da igreja. Hoje, a missão da igreja ela está muito fora do seu foco. Ou as igrejas estão preocupadas em voltarem os seus cultos e aí fazem todo tipo de estratégias que possa pensar, várias estratégias carnais, vários momentos onde a carne dá mais vazão do que o espírito. Eu, há pouco tempo, repeti uma frase que eu disse que eu estou cansado de ver pessoas a fazerem músicas para jovens pularem, em vez de fazer música para jovens chorarem. Nós temos de chorar e adorar diante de Deus. Quem disse para você que você tem de ter uma igreja de 10 mil pessoas? Você tem de ter uma igreja onde pregue o Evangelho genuíno e aonde fale da palavra de Deus para que outras pessoas venham restaurar a sua vida. O Evangelho é isso, é salvar as nossas vidas. E a palavra de hoje, o texto base, o pensamento, está em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27, que é o pensamento básico da mensagem. O título do sermão é Missões Hoje. Qual o pensamento de missões hoje? Qual o tipo do pensamento de missões hoje? O que nós entendemos de missões? Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que, se olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A definição de missões, etimologicamente falando, ela vem de mísio, do latim, que significa enviar ou enviado. Ela vem substituir a palavra grega apóstole, ou a seu derivado apóstolo, que significa aqueles que são enviados ou aquele que é enviado. O interessante é que ao ser enviado estes, usando essa palavra, eles não são enviados para um simples motivo. Eles são enviados para uma missão digna. A primeira vez que a palavra missão foi utilizada em sua história foi concernente à Santíssima Trindade, o envio do Pai para o Filho. Deus Pai envia o Filho, Deus Filho, à humanidade, para que esta humanidade viesse a retornar a Ele. Isso foi o primeiro uso da palavra missão, isso. Entretanto, depois, passa a ser reconhecido também como missão o ato dos jesuítas. Os jesuítas, bem interessante,
É claro que teve aquela história obscura dos jesuítas concernente à colonização do Brasil, mas os jesuítas, eles eram vários, mas eles se dedicavam mais a ajudar aquela comunidade do que pregar o Evangelho. Depois, assim, eles catequizavam através disso. Aí foi utilizado a palavra missão concernente a um ser humano, a uma ordem específica. Contudo, a definição da igreja sobre missão é muito mais profunda do que simplesmente ir se direcionar a um caminho, a um lugar. A palavra missão concernente à Bíblia quer dizer ser representante de Cristo Jesus nesse mundo. O ide de João, ele é muito mais significativo a explicar esse tipo de pensamento. João, capítulo 20, versículo de número 21, diz para nós da seguinte forma, isso na introdução, né? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando nós falamos de sermos enviados ao mundo, nós falamos de sermos enviados como Deus enviou ao seu Filho ao mundo, em todas as áreas. Na pregação, no trabalho, na renúncia, na dor, na morte, na vida, na ressurreição, na atenção aos menos favorecidos. A missão da igreja é ser como Cristo nesse mundo. Porque nós não fomos enviados para sermos nós mesmos. Deus, ele nos chama como lobos, porque nós éramos lobos no mundo. Nos transforma em ovelhas. E nos via como ovelhas no mundo para salvar outros lobos, para transformar esses em ovelhas. Nós não vamos como nós mesmos, como lobos. Nós vamos como ovelhas, como Cristo, sempre prontos a dar a nossa vida em prol daqueles aonde Deus assim chamou, elegeu, para que estes viessem a alcançar a salvação eterna. A missão da igreja é ir como Cristo assim foi, porque nós não sabemos quem será salvo, mas nós temos a obrigação em Deus de pregar a palavra dele como Cristo assim o fez no mundo. Isso nós encontramos uma outra definição de missão, que é a missio Dei, que é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus nesse mundo? A missão de Deus nesse mundo fica bem específica quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, o versículo 27, onde fez parte da nossa leitura. A religião imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e das suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A missão de Deus para a igreja é bem simples: é cumprir a missão de Deus no mundo. É olhar e enxergar o mundo, a necessidade do mundo. Tentar suprir esta necessidade através de tudo aquilo que esteja em seu alcance. Ao tentar suprir é enxergar a missão de Deus para que aquela humanidade que estava perdida, destruída, sem esperança na sua vida, retorne a Deus e encontre novamente a sua esperança. Mas o que seria a missão de Deus? No próximo tópico, podemos analisar a missão de Deus. Deus, ele tem uma missão também, desde o princípio, antes mesmo de existir a igreja no plano físico. A igreja, ela é eterna, ela existe a partir do momento que Deus assim a projetou no berço da eternidade. A primeira missão de Deus demonstrada para nós nesse mundo foi exatamente o que está descrita em Gênesis capítulo 3, do versículo 8
ao versículo de número 9. O versículo 8 e 9 de Gênesis, ele foi escrito logo após a queda do homem nesse mundo. O homem, ele caiu, e quando o homem caiu nesse mundo, Deus, ele não desprezou o homem. Antes, Deus, ele vem até o homem e pergunta: Adão, onde estás? Essa pergunta, ela é emblemática, porque Deus, ele é onisciente. Deus sabia onde Adão estava. Contudo, se Deus, ele se revela a Adão, e naquele momento fala: Adão, sai de trás da moita, ou de trás dessa árvore, Adão não teria a chance de enxergar a preocupação de Deus para a vida dele. E Deus, ele faz com que Adão enxergue Deus todo glorioso e poderoso. Naquele momento, preocupa-se com o ser humano caído e decaído. Ao se preocupar com o ser humano caído e decaído, humilha-se, porque é uma humilhação para um soberano como Deus. E ele, ali naquele momento, pergunta: Adão, aonde está? Você é importante para mim. Eu não te criei para você viver perdido. Eu não criei para que você viva mergulhado no engano. Eu não criei para que você viva com vergonha de mim e no momento dessa vergonha se esconda da minha presença. Mas eu antes te criei para que você venha estar comigo a cada instante, a cada momento. Eu não quero saber do pecado que você cometeu, mas eu quero saber se você enxerga em mim o poder para se livrar desse pecado que você cometeu. Essa é a primeira missão de Deus: buscar os extraviados, buscar aqueles que por alguma razão ou outra enfraqueceram-se no seu caminho e por enfraquecer no seu caminho deixaram de estar na presença de Deus ou ainda não conhecem a presença de Deus. Deus se preocupa com esse. Deus se preocupa tanto com esse que Deus, ele demonstra a sua longanimidade. Deus, ele é longânimo e ele demonstra isso para o ser humano. Esse ser humano que peca, que é homicida, que é mentiroso, que é pecaminoso, Deus, ele demonstra a esse ser humano toda a sua longanimidade. Ele mostra ao ser humano toda a sua paciência. Deus, em Gênesis, capítulo de número 4, no versículo de número 15, Deus, ele demonstra isso com Caim. Caim, após de matar o seu irmão Abel, faz um rogo a Deus e diz, num questionamento ao Senhor: agora todos hão de querer vingar a morte de meu irmão. E Deus responde a Caim, mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Que coisa impressionante é o amor de Deus para o homem caído. Que coisa impressionante é Deus para o pecador. Esse Deus, cheio de esplendor e de glória, ele se preocupa de tal maneira com o pecador que ele, naquele instante e naquele momento, ele é capaz não de negar a si mesmo, mas de limitar o ato da sua santidade para entrar em contato com o pecador e revelar-se para esse pecador como Deus longano, como Deus que tem a paciência exata para esperar que este pecador retorne a Ele, para que quando este retornar a Ele, venha encontrar novamente o caminho da sua santidade e da vida eterna. Esse é o Deus que se demonstra ao ser humano. Esse Deus que nós estamos falando aqui, que mostra a sua missão ao mundo,
também é um Deus que vai mostrar a sua missão, não apenas no lado espiritual, mas também no lado social, mas também na vida, mas também no ato aonde há um ser humano oprimido por forças maiores do que a dele. O nosso Deus é o Deus que ouve o clamor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão sem esperanças para as suas vidas. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 7 e o versículo 8, nos diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel, a terra dos cananeus, 2 hititas, 2 amorreus e 2 perezeus, e 2 heveus e 2 jebuseus. Deus se preocupa com aquele que é moribundo, com aquele mendigo que está na rua, sem comida, sem roupa, sem alimento, sem provisão de futuro nenhum. Deus se preocupa com ele. Deus se preocupa com aquele senhor, com aquela senhora que perdeu a sua casa na enchente que teve agora ali em Xerém. Deus se preocupa com eles e nós também devemos nos preocupar. Inclusive, eu gostaria de uma pessoa depois que pudesse levar doações lá para Xerém. Ao término do culto, a gente marca um dia, as roupas que nós estávamos separando para fazer o nosso bazar, para recolher uma oferta para comprar uma caixa de som para a igreja, nós vamos doá-las todas para Xerém, para aquelas pessoas. Isso é a igreja. Deus se preocupa com essas pessoas. Deus se preocupa. E nós também devemos nos preocupar com cada uma das pessoas que hoje não tem aonde habitar, não tem aonde morar. Deus, ele se preocupa com os fracos, com os desamparados. Deus, ele, o homem, a igreja pode muitas das vezes desprezar o fraco, desprezar o desamparado, pode falar: olha, eu gosto dos mendigos porque vem aqui na igreja e eles param um pouquinho e vão embora, porque sabe que o lugar deles não é aqui. O homem pode falar isso, mas Deus nunca falaria um negócio desse. Deus iria querer que aquela igreja investisse na vida daquela pessoa, tirasse aquela pessoa da rua, se unisse, pagasse um quarto para aquela pessoa, arranjasse um trabalho, botasse a pessoa para estudar, mudasse a vida daquela pessoa por completo. É isso que Deus iria querer. Porque Deus, ele se preocupa exatamente com aqueles que não têm condição alguma de se salvar, de ter esperança. Isso fica escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 17 ao 19. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. E concernente à igreja, nós somos estrangeiros nesse mundo. Quantos de nós vimos pessoas que vieram de outros lugares, desamparadas, ali sem expectativas nenhuma,
e a igreja não tem um projeto para essas pessoas. Lá ao norte, vieram para o Rio de Janeiro em busca de ganhar mais, de uma vida melhor, e chegaram aqui e não encontraram nada disso. Qual o nosso projeto para ajudar essas pessoas? Não temos. Qual o projeto para ajudar estrangeiros? Pessoas que vêm para o Brasil e não conseguem se localizar, ou até mesmo não conseguem falar a língua. Qual o nosso projeto para ajudá-los a sociabilizar-se ao nosso país? Nós não temos. Quais as igrejas que têm orfanatos? As igrejas que têm asilo, todas que eu conheci fecharam porque disseram com muita dor de cabeça. Qual é a nossa missão nesse mundo? Será que estamos cumprindo a palavra de Deus? Será que estamos enxergando que Deus é veramente conosco a cada dia e a cada momento? Será que estamos cumprindo a verdadeira religião, a missão de Deus nesse mundo? É uma pergunta. Porque o nosso Deus, Ele também é aquele que propaga o amor dele mediante a outras pessoas que necessitam e precisam desse amor maravilhoso. O nosso Deus é o Deus que se preocupa em criar comunhão eternas e eficazes de ser humano para ser humano. Você tem por obrigação a amar o seu próximo. Você tem por obrigação a estar diante do seu próximo e ali oferecer a ele o seu amor, o seu carinho para ele. Em Levítico, capítulo de número 19, versículo 18, nos diz a palavra de Deus: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deus, Ele se preocupa em fazer com que o ser humano, ele ame o seu próximo como a si mesmo. Sem amar, é impossível pregar o Evangelho. Tem um hino que eu gosto muito. Ele diz: pregue o Evangelho, se possível, com palavras. Pregue o Evangelho, se possível, com palavras. Será que você é aquele ombro amigo para a pessoa que está necessitando de um amigo para chorar? Será que você é aquela mão que ergue aquele que está fraco e necessitado? Será que você é aquele que consegue ajudar aquela pessoa mesmo quando aquela pessoa fez algo contrário contra você? Isso é Evangelho. Isso é a pura religião. Isto é o poder de Deus. Vencer a si mesmo, tirar de nós todo o preconceito, toda a ideia errada e a responder com toda a moderação e todo o amor e carinho a todo aquele que necessita da graça de Deus. No próximo tópico, iremos ver exatamente a missão da igreja. A missão da igreja não é levar o Evangelho apenas, mas a missão principal da igreja é glorificar a Deus. Como glorificar a Deus? Nós temos de glorificar a Deus sendo como Cristo. Em João capítulo 20, versículo 21, onde nós já lemos aqui na introdução dessa mensagem, Cristo nos enviou a este mundo como o Pai o tinha enviado. Sabe o que isso quer dizer? Que você foi chamado para ser como Cristo, para representar o amor dele às nações que não conhecem este amor de Deus. Você foi chamado por Deus para ser como Cristo. Quando aquele leproso, há mais de anos, não tinha um toque, e Cristo foi quem tocou nele pela primeira vez. Aleluia! Você foi chamado por Deus para ser como Cristo. Quando aquela prostituta estava sendo acusada por todos, mas em Cristo ela encontrou uma palavra de salvação.
Cristo ela encontrou um amor que ela não encontrava. Você foi chamado por Deus para chorar junto com aqueles que choram, para se alegrar com aqueles que se alegram também. Mas acima de tudo, compartilhar no nome de Jesus todas as fraquezas do seu irmão para torná-lo forte, porque foi isso que Cristo fez conosco. Essa é a missão desta igreja, a missão da igreja de Cristo nesse mundo. Quando nós falamos de ser como Cristo, é impossível viver no mundo sem expressar a santidade de Deus a esse mundo. Deus, Ele quer que você pregoe a santidade dele. Não seja medroso em pronunciar, em falar a santidade de Deus, mas fale com amor, fale com razão, fale com propriedade, principalmente em sua vida. Não seja um dedo apontado, mas seja uma carta aberta a todos aqueles que querem ler e saber de Deus. Que as pessoas possam ver Deus na sua vida, que as pessoas possam ver a santidade de Deus na sua vida. Nosso irmão Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 15 ao 17, da seguinte forma: vocês não sabem que os corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei com uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você é um espírito só com Deus. Você foi chamado para ser santo em Deus. Una-se com Deus, una-se com o Senhor e leve a santidade a Ele aos anos de aflição e de dor, de prostituição. Não existe uma pessoa que viva no pecado e seja feliz. Eu falo isso categoricamente. Não estou falando apenas de lado espiritual, mas estou falando de lado psicológico. Conheço pessoas que estão nas baladas, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, que quando entram dentro do quarto da sua casa, trancam a porta, vem um vazio existencial nelas. E esse vazio existencial faz com que essas pessoas chorem, com que essas pessoas desejem morrer, porque elas não se encontram amadas e queridas por ninguém. Existem pessoas que dizem na sua vida que ela é feliz na opção sexual que ela teve, mas depois se sente rejeitada por toda a humanidade, pelos seus pais, pelos seus parentes. Queridos, o pecado não faz ninguém feliz. O pecado transforma o ser humano em uma carne putrificada interiormente. O psique do ser humano, ele acaba por completo quando está mergulhado no pecado. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja é confessar ao mundo, custe o que custar, a palavra de Deus. É confessar a Deus, é não negar a Deus, é você estar diante de Deus e Deus está diante de você, para que todas as pessoas da face da terra possam olhar e enxergar a Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Não se tem como esconder algo aceso, colocado no alto. Não se tem como, de maneira nenhuma, esconder uma lamparina acesa. Você é uma lamparina acesa em um mundo em trevas. Você está aqui para professar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, Ele disse isso em Mateus, capítulo de número 10, versículos 32 ao 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei
diante do meu Pai que está nos céus. Está passando por dor, por lamento, confesse o nome de Cristo. Isso vai custar a sua vida, confesse o nome de Cristo. Fale do nome do Senhor a qualquer instante, a cada momento. Esteja disposto a cada instante, a cada momento da sua vida, a se servir como sacrifício vivo para mudar o mundo onde você está. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja disposto a se sacrificar para mudar o mundo onde você está vivendo. Não aceite o mundo, não aceite essa forma aonde está o mundo, de maneira nenhuma. Antes, professe a mudança ao mundo. A igreja não é para se adequar ao mundo. A igreja não é para se moldar ao mundo. A igreja, ela é o sal da terra. Ela foi colocada nesse mundo para preservar o mundo. É o mundo que se deteriora, é o mundo que se arruína, é o mundo que está putrificado, e não a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem a mente de Cristo, e essa mente é capaz de mudar a situação deste mundo. Não existe projetos econômicos, não existe projetos filosóficos, projetos sociais, religiosos, humanos, que vai mudar o mundo. Só a palavra de Deus muda o mundo. Só a palavra do Senhor muda o mundo. Só a palavra de Deus consegue transformar uma nação. Só a palavra de Deus transforma a vida de um ser humano. Só a palavra de Deus restaura a vida daqueles que estão mortos em pecado. Só a palavra de Deus, aleluia! Só a palavra de Deus. Não existe outra forma. Só a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. A igreja não foi chamada para ser boate. A igreja não foi chamada para ser bar. A igreja não foi chamada para ter baile temático. A igreja foi chamada para pregar a palavra de Deus. Para anunciar a palavra de Deus àqueles que necessitam e precisam. Isso é igreja. Igreja é você estender a mão ao teu irmão que está caído, que está desesperado. Igreja é estar no meio da rua, no meio daqueles que estão na sarjeta, tentando tirar eles da sarjeta. Igreja é pregar o evangelho àquelas pessoas que estão no morro, vendendo a sua vida ali pelo tráfico de drogas. Oh, aleluia! Igreja é estar pregando nos atos de prostituição, mudando a vida daquelas pessoas, mostrando que existe uma vontade, que não é a vontade do pecado, porque a vontade do pecado, ela é má, ela é desagradável e ela é imperfeita. Mas existe uma única vontade boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus na vida do ser humano. Quando o ser humano, ele dedica-se a sua vida a Deus, ele glorifica o nome de Deus. Missões é isso. É glorificar o nome de Deus, como nós podemos ver no próximo tópico. É glorificar o nome de Deus. É falar através dos seus atos, através de você mesmo. Paulo, ele diz que nós não somos uma nova criação em Cristo Jesus. E nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Porque nós fomos enviados a esse mundo como o Pai enviou o Filho. Nós somos como o Filho de Deus nesse mundo. Nós somos filhos de Deus nesse mundo, para fazer a mesma obra. E para isso, nós temos de cumprir o grande mandamento de Deus nesse mundo. Nós não podemos passar por esse mundo única e exclusivamente a passeio. Nós não podemos ter a igreja como
social ou missão sendo apenas a chance de atrair pessoas para dentro da igreja. Se você está querendo fazer missões, evangelismo, para atrair pessoas para dentro da igreja, ou ação social para atrair pessoas para dentro da igreja, é melhor você parar com isso. Porque o evangelismo, a ação social, é para acabar com a tristeza do mundo. É para destruir o poder das trevas na vida daquela pessoa. É para destruir. Porque você, dentro disto, mostrará veramente que Deus é na vida daquela pessoa, daquele ser humano. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 37, nos diz, concernente ao maior mandamento. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Querido, o primeiro é amar a Deus. E amar a Deus não é simplesmente professar o nome do Senhor, ir para a igreja, ou fazer uma campanha, ou orar, ou ser dizimista, ou ser ofertante, ou pregar o evangelho de vez em quando. Amar o nome do Senhor é por completo. Primeiro, é de todo o seu sentimento, de todo o seu coração. O seu coração não pertence mais a si mesmo, mas pertence ao Deus eterno. O seu coração é do Senhor. Deus entregou ao seu coração a graça dele. E você oferece o seu coração a Ele, para que essa graça continue superabundanciando na sua vida. Aleluia! Depois é de toda a sua alma. Você tem de amar o Senhor com o teu corpo espiritual. Não basta apenas ter o seu corpo carnal, mas também o seu corpo espiritual tem de dar a Deus. Você tem de expressar a vontade de Deus no seu corpo espiritual e no seu corpo carnal. E não apenas isso, mas de todo o seu entendimento. Os seus pensamentos não são mais os seus pensamentos. O seu pensamento é o pensamento de Deus. A isto se deve, aleluia, a isto se deve ao ser humano a ser capaz de cumprir a grande comissão de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo de 15 a 18, o Senhor Jesus ele disse: vão e fazei discípulos de todas as nações. O hino de Deus. Você deve cumprir o ídolo do Senhor. Você deve evangelizar, mas não apenas evangelizar proclamando a palavra, mas evangelizar ajudando aqueles que necessitam de serem ajudados. Você deve levar a Cristo a todos aqueles que precisam e necessitam. O segundo mandamento, ele diz no versículo 39 de Mateus 22. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, não basta ser crente. Você tem de viver como crente. Não basta crer no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você não se difere em nada dos demônios. Porque os demônios creem e temem o nome do Senhor. Você precisa crer e viver como crente. Viver é amar. Amar a Deus sobre todos os seus desejos carnais. E amar a Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. É você olhar e enxergar, sentir a necessidade daqueles que necessitam, a necessidade daqueles que precisam de uma ajuda, precisam de um auxílio para as suas vidas. Um grande exemplo está em Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 36, nos diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que você sente quando vê as multidões nesse mundo? O que você sente quando enxerga as pessoas precisando e necessitando?
O que você enxerga quando você vê uma criança mendigando pão, quando uma pessoa está mendigando no meio da rua? O que você sente quando você vê aquelas reportagens onde tem aqueles velhinhos ali sendo jogados, esquecidos na família ali no asilo? O que você sente quando você vê uma criança sendo abandonada pelos pais no orfanato ou no meio da rua, ou num saco de lixo? O que você sente quando você vê tragédias imensas como essas que acontecem, enchentes, terremotos e etc? O que você sente? O teu sentimento naquela hora vai apontar quem você é em Deus. Será que você vive a verdadeira religião? Agora, concluindo essa mensagem, nós podemos ver em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, na conclusão, nós olhamos e conseguimos ler da seguinte forma: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Primeira coisa de um missionário, ele tem que ser tardio para falar. Muitos lugares aonde você vai pregar o Evangelho, esses lugares, eles estão precisando de alguém aonde você possa ouvir. Você vai ser o ouvido de Deus ali naquele lugar. Aleluia. Você vai ouvir. Quantas pessoas só querem falar? Você senta às vezes dentro do ônibus, tem alguém cheio de problema, a pessoa nunca te viu na vida. Ai meu Deus do céu, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E o que você vai falar? Você não vai falar nada, seja tardio no falar. Demonstre o seu amor, demonstre o seu carinho, demonstre o seu afeto àquela pessoa. Seja tardio no falar, paciente no ouvir, tardios no irar-se. Não se ire, porque aquela pessoa que cometeu o erro, que cometeu aquele agravo, na verdade ela é uma pessoa que precisa de Cristo. Oh, aleluia! É bom porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Ela corta para ir e corta para cá. Não se ire. Guarde no seu coração a paciência de Deus. E aqui mais à frente, ele diz: portanto, livre-se de toda impureza, moral. Querido, não tem como pregar a palavra de Deus sendo impuro. Lute contra a impureza. Leve a santidade para as pessoas. Leve a santidade. Não abra de maneira nenhuma o seu entendimento para que venham mais pessoas. A verdade não afasta, a verdade liberta. A verdade liberta, salva. A verdade cura o ser humano, como está em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E o texto base para essa mensagem: a religião que Deus, nosso Pai, aceita, no versículo 27, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, da viúva, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Querido, cuide dos necessitados, leve a palavra e não se deixe se corromper pelo mundo. Não existe outro evangelho que nós podemos pregar. Não existe outra maneira de nós falarmos da verdade de Deus. Ah, mas isso pode afastar, querido. A verdade não afasta, a verdade aproxima. Você prefere ficar do lado de alguém mentiroso ou do lado de alguém verdadeiro? Mesmo que a verdade doa, mas quando tu precisar ouvir alguma coisa na tua vida, tu vai procurar aquela pessoa que fala a verdade para você. Pregue a palavra de Deus. Cuide dos necessitados. Não nessa mesma ordem, mas viva a missão de Deus nesse mundo. Amém?